E aí galera, beleza? Sou o Pedro Luiz, aluno do segundo ano do ensino médio do Colégio Koch, e eu junto ao meu colega Vitor vamos apresentar um pouco sobre a arte africana. Então galera, eu sou o Vitor do Colégio Koch e junto com meu colega Pedro Luiz a gente vai apresentar sobre a arte africana. Então, no vasto continente africano existem mais de 900 culturas e etnias, todas essas artes que estão presentes. A palavra africana teve origem no latino Africum terra, que significa a terra dos Afri. A expressão era usada pelos romanos para denominar o povo que vivia na região do deserto do Saara, onde hoje se localiza o Marrocos, antes da chegada dos árabes no século VII e dos europeus a partir do século XV. A arte africana não teve nenhum vínculo com os movimentos artísticos europeus e asiáticos. Era uma pintura não figurativa com função decorativa, que eles utilizavam de objetos tridimensionais e de tapeçaria. A maioria dos artistas africanos são de conhecimento anônimo, não tendo assinatura em suas obras. As máscaras ainda são feitas de madeira para serem usadas pelos membros das comunidades em ocasiões festivas. Muitas delas têm significados místicos relacionados a entidades espirituais e deuses, assim como faziam os povos pré-colombianos. As formas são esculpidas em um pedaço de tronco de árvore, de preferência ainda verde, para ser mais fácil de manusear. Na técnica africana, para fazer a talha ou entalhar a madeira, o artista trabalha de cocoras, com as peças presas entre as pernas. As ferramentas são compostas de um conjunto de enxós que funcionam como cinzel e malho. Existem 3 estilos de máscaras africanas: as usadas no rosto, as colocadas no topo da cabeça como um capacete e as máscaras elmos, enfiadas até o pescoço. Muito têm aspecto antropomórfico e algumas são completadas com adereços e raramente pintadas. Os africanos utilizavam a técnica do manuseio da forja na modelação do bronze e do ferro. As esculturas eram feitas pelo método da cera perdida, que era uma técnica aditiva de escultura em bronze, que eles utilizavam da argila, que era modelada e recoberta por cera, e a cera recebia os detalhes esculpidos da figura. Com a escultura de cabeça para baixo, o molde era aquecido e se derretia a cera para que ela pudesse escoar. Em seguida, despejava-se o ferro fundido ou forjado dentro do molde vazio no espaço que era ocupado pela cera. Então, ao esfriar, o bronze ou o ferro adquiria a forma do molde e a escultura está pronta. O povo Chokwe teve origem no reino Luba e se espalhou por regiões como Nigéria, Angola, Zamba e a República Democrática do Congo. Suas esculturas e máscaras masculinas têm um padrão clássico mantido ao longo de gerações, baseado em um herói mítico e caçador famoso chamado Chibinda Lunga. A escultura é entalhada com a testa abaulada e os olhos grandes, que representam a inteligência e a boa acuidade visual. O capacete é uma coroa ornada com figuras de animais, que simbolizam a caça e a feitiçaria. As esculturas e as máscaras do povo Yombé, subgrupo do Congo, possuem fortes vínculos místicos e de feitiçaria, representando figuras poderosas. A escultura Nikisi, por exemplo, é feita de madeira, adquirindo formas antropomórficas ou zoomórficas. Depois de pronta, a escultura é apresentada a um feiticeiro, o Nakanga, que faz vários rituais por torná-la poderosa. Ele adiciona à escultura vários objetos que, quanto mais complexos, mais lhe fornecem força e poder. São utilizadas fitas, cordas, pregos e outros adereços. Caso o objetivo do ritual seja comum ao grupo social, os membros das comunidades assistem à cerimônia e também participam. As máscaras femininas dos Yombé, chamadas Po, servem como suporte do vestuário feminino. As mulheres são muito retratadas nas esculturas, cujo tema sempre é a maternidade. Elas são feitas de madeira e sempre representam uma mulher segurando uma criança, mostrando o gosto estético vigente na comunidade e os costumes do vestuário feminino em diferentes épocas. Também são adicionados argolas, brincos, perucas, tecidos, conchas, taxas e vários outros adornos às máscaras. O povo Kota vive no atual Gabão, no centro-oeste da África. As esculturas consideradas figuras sobrenaturais são feitas de metal e madeira e utilizadas como relicários para guardar restos mortais de antepassados, que são evocados em cerimônias. Esse costume também é adotado em algumas esculturas mesoamericanas e pelos antigos romanos. O grupo étnico Bamana vive no centro-oeste da África, onde se localiza o Mali.
As esculturas do Bamana têm a função de invocar a fertilidade e a abundância da natureza, com destaque para os animais e a agricultura. Os dançarinos que imitam o animal nos rituais usam na cabeça as máscaras elmos, que têm forma de antílope. Os tiaras, elas são feitas em madeira, apresentando linhas sinuosas e retas combinadas, em equilíbrio perfeito entre o espaço positivo e negativo do objeto tridimensional. O resultado é uma estética criativa que representa energia e domínio do espaço. Os iorubás vivem na costa sudoeste da África e são especialistas em trabalhar com marfim e metal, especialmente o latão, usado em vários objetos como máscaras elmo, colares e adereços de nariz e lábio. Eles esculpem uma máscara em uma única peça com várias figuras na parte superior, que são usadas em cerimônias que homenageiam as mulheres da tribo. São chamadas as máscaras gedeles. O povo de Burkina Faso é especialista em máscaras. A madeira preferida é de ceiba, árvore cujo tronco oferece textura suave e é fácil de esculpir. As máscaras bar, para ritos funerários, são pintadas com pigmentos coloridos, geralmente vermelho, preto e branco, sobre padrões geométricos complexos que misturam triângulos, retângulos e formas dentadas, que podem ser esculpidas ou pirografadas. A etnia Feng se originou na Guiné e se espalhou pelas regiões Gabão e de Camarões. Suas máscaras e esculturas tinham como função a transmissão e a preservação do conhecimento ancestral. A forma das máscaras enfatiza o cérebro, o nariz e os olhos, que representam o poder do conhecimento. As esculturas são chamadas de bieri e têm a função de servir como relicário para guardar os restos mortais dos antepassados, frequentemente utilizados em alguns rituais da comunidade. Os povos da etnia Jagan, o Ekoi, vivem na Nigéria e em Camarões. São conhecidos pelas máscaras elmos, feitas de madeira coberta com pele de animal, e cocar, enfeitado com chifres enormes e cu. Samuel Fosso é um artista camaronense, cujo trabalho representa a sociedade, a cultura e a arte africana. Seu meio de expressão são autorretratos produzidos em fotografia. O artista cria cenários sobre diferentes temas com o objetivo de criticar a sociedade de consumo, as guerras e as lutas sociais. A cada fotografia, o artista se transforma em um personagem quase teatral, inserido em um ambiente que simboliza a ambiguidade e o contraste da sociedade por meio de objetos escolhidos do vestuário e da decoração. Os cenófos estão espalhados pela Costa do Marfim, Mali e Burkina Faso, e também tem longa tradição artística em máscaras e esculturas. Suas máscaras possuem adornos feitos com fibra, penas e chifres. A expressão facial é simétrica com rosto oval, confeccionado em madeira escura, que são produzidas para homenagear os antepassados. A arte marcante dos Ashanti são os bancos, utilizados pelos chefes das tribos em festas e cerimônias, e têm significado místico e são famosos pela talha geometrizada na madeira e pelo formato que se assemelha à letra U. A tecelagem é uma prática ancestral entre os Ashanti. Os tecidos chamados kente são feitos em seda e considerados o traje nacional de Gana, usado apenas em ocasiões de grande importância social. A combinação cromática é obtida por tramas geométricos e em tons fortes de vermelho, verde, amarelo e preto, que têm diversos significados como proteção, paz, riqueza, poder e etc. A obra do artista contemporâneo El Ansui, professor de escultura na Universidade da Nigéria, relaciona a tradição têxtil africana com produtos da economia do resto do mundo. Nas suas instalações, o padrão africano está presente como um emblema de força e poder, combinado com objetivos descartados da sociedade de consumo, com tampinhas de garrafas amassadas. A arte africana chegou ao Brasil através dos escravos, que foram trazidos para cá pelos portugueses durante o período colonial e imperial. Em muitos casos, os elementos artísticos africanos fundiram-se com os indígenas e portugueses para gerar novos componentes artísticos de uma magnífica arte afro-brasileira. Atualidade, muitas das chamadas artes tradicionais da África estão sendo ainda trabalhadas, entalhadas e usadas dentro de contextos tradicionais. Um grande número de formas de arte tem sido disseminado por entre as diversas culturas africanas. A arte africana tem uma coisa interessante: você pode achar semelhança entre dois países sem eles se assemelharem. Pablo Picasso, mesmo nunca tendo ido à África, produzia obras com máscaras e estátuas que ele tinha com ele enquanto trabalhava. Picasso dizia que o vírus da arte africana o tinha contagiado.
Os turistas também têm sido responsáveis por uma nova demanda das artes, particularmente por máscaras decorativas e esculturas africanas feitas de marfim e ébano. Além de Pablo Picasso, diversos outros artistas ocidentais do século XX também assimilaram criativamente a influência da arte africana, permitindo que ele renovasse seus próprios meios de expressão. Um desses artistas foi Henri Matisse, conforme registra José de Assunção Barros, em um artigo sobre as influências da arte africana na arte moderna. A arte africana influenciou outras culturas ao redor do mundo, em países como no Brasil, que apresenta forte cultura afrodescendente, principalmente nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, que apresenta vestimentas, instrumentos e rituais que se assemelham aos das etnias africanas, além de cantos celebrados na língua iorubá. Essas religiões são muito presentes no estado da Bahia, mas abrange todo o território nacional. A seguir temos um vídeo dos artistas Léo Santana e Carlinhos Brau, em que todo o público, junto com eles, cantam uma canção em iorubá. Olha a Bahia cantando iorubá!